Primeiro eu quero saber se o senhor está no time dos céticos ou no time dos animados, né, com essa aproximação, e se a gente deve acreditar mais nas palavras que foram lidas pelos dois líderes ou se nas palavras de improviso, na gentileza de improviso de Donald Trump. Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Fábio, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos escutam, né? Eu estava te ouvindo, sabe, Megali, e você mencionou a fronteira entre o ceticismo e o otimismo, né? Essa fronteira aí é, antes de mais nada, prudente, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que ficar exatamente nessa fronteira. Não dá para desperdiçar a oportunidade. Não dá, né? O PIB deles é de 30 tri. Não dá para desperdiçar a oportunidade. Concordo inteiramente com você, comportamento infantil, gostei do meu amiguinho, né? Se a gente quiser lembrar, né? Ele já fez, quiser lembrar, né? Ele já fez um aceno completamente diferente no Jardim da Casa Branca. Tem que relacionar uma coisa com a outra, né? No Jardim da Casa Branca, um mês atrás, ele falando de Bolsonaro, disse, ele não é meu amigo. É um bom homem e tal, mas não é meu amigo. Hoje, os humores mudaram. Desculpe, ontem, os humores mudaram. E o Lula se transformou, de repente, não mais que de repente, numa pessoa agradável, eu gostei dele, ele gostou de mim. Ele perguntou para o Lula. Mas tudo bem. Então, de alguma forma, é um aceno. Sabe, Megali, a pergunta que eu estou me fazendo desde ontem, quando eu ouvi isso no discurso, é a mesma. Por quê? O que aconteceu? O Departamento de Estado fez questão, né, e está em várias emissoras americanas, de vazar, né, de que foi uma surpresa esse comportamento do presidente Trump para eles que estavam em perto, eles não esperavam por isso. É a famosa intuição de Trump que muda tudo, a imprevisibilidade, tá bom. Mas a imprevisibilidade de Trump tem método, Megali. Eu continuo com a mesma pergunta. Por quê? A gente tem pistas sobre isso, Megali. A primeira delas é a pressão, né, daquilo que o presidente Trump conhece muito bem, que é a pressão do bolso. Outro dia fui investigar um pouquinho, né, 6 mil empresas, olha o número, Megali, 6 mil empresas de vários tamanhos têm cadeias produtivas integradas com o Brasil. Produz um pedaço aqui, trazem coisa para cá, fecha aqui, volta para lá. É tudo manufaturado. Economia bem tangível, não é as big tech, não. Que gera emprego lá, gera emprego aqui, tem contato. É claro que todo mundo está de olho na história do café, porque a inflação no cafezinho, no café da manhã americano vai pesar suco e café. O suco escapou, o café está por aí, tem Vietnã nessa história. Mas será que é só isso? Será que é só o bolso das 6 mil empresas? Sabe, Megali, eu fiquei em dúvida também sobre os resultados de agosto das exportações brasileiras. Os resultados de agosto das exportações brasileiras, o número é um troço chatíssimo, mas vamos lá, né? Para os americanos, em comparação com agosto de 24, para os americanos nós vendemos quase 20% a menos, isso quando eles estão fazendo estoque, hein? Quer dizer, vai cair mais. Né? Ok, só que em vez desses 20% baterem na nossa pauta de exportação, a nossa pauta de exportação subiu 3,7%. Em relação a agosto passado, que estava tudo bem, com os americanos era Biden. Quando você olha para isso, peraí, quer dizer que tem quem compra se os americanos não quiserem, né? Tem outro freguês para a padaria. É isso. O Trump deve ter olhado bastante bem, né, que a influência da China, se ele sair de perto, e dos países satélites da China na Ásia, eu estou falando de Indonésia, Malásia, Tailândia, que voltaram a comprar pesado do Brasil. Egito voltou a comprar pesado do Brasil, ocupando espaço.
Quando a gente olha para isso, tem a ver com aquela palavrinha mágica, né? BRICS. E tem a ver com o inimigo, com o pesadão, né? Com Pequim. Precisa olhar essas duas coisas. Será que foi só intuição, garotinho ali, ou o bolso pesou, a geopolítica pesou, e Trump olhou bem para o discurso do Lula, ou olhou bem para o comportamento do Lula, e deixou muito claro que Lula não precisava tanto assim de nós. Esse ponto eu acho que é muito sensível. Parabéns à diplomacia profissional brasileira lá nos Estados Unidos. Agiu do jeito certo. A gente pode colher informações de como deixaram no Secretaria do Tesouro e mesmo no Departamento de Estado os recados certos. Que o Brasil tem outro freguês, que o Brasil tem outra porta para bater. Eu chamo a atenção que os 46% quando nós tivemos aquele recuo, foi depois que o Mauro Vieira, horas depois, que o Mauro Vieira, em absoluto silêncio, nosso chanceler, falou com o Marco Rubio. Lembra? Ele tinha ido para Nova York, deu um pulinho em Washington, fizeram e horas depois saiu isso. O que os dois diplomatas falaram, isso ficou por conta deles. O fato real é que 46% aconteceu. Então, eu acho que, de algum modo, a gente precisa pôr na balança todos esses pesos. Por isso, eu até me estiquei demais na resposta, Megali. A tua pergunta foi boa. Otimismo e ceticismo. Eu não sei o quanto a gente pode ser otimista com esse encontro. De uma coisa eu tenho certeza. Fábio, o corte que vocês fizeram para mostrar do discurso do Lula é preciso. Soberania e democracia não estão na mesa. Se quiser conversar do resto, a gente senta. Mas, professor, desde cedinho os nossos ouvintes participando bastante pelo WhatsApp, perguntando que tipo de costura mais interessaria aos Estados Unidos neste momento? Diminuição em taxas específicas? O que dá para a gente falar em relação a isso? Roberta, eu precisei segurar minha boca quando você estava falando, né? Fica mais longe de Pequim, queridos, né? Sai de perto de Pequim que a gente senta, que a gente faz qualquer coisa, né? Porque o que a China está entrando na América Latina, especialmente no Brasil, não é uma brincadeira de criança, Roberto. Se tem alguma coisa que a gente não pode desprezar, é a capacidade de informação dos Estados Unidos, da diplomacia americana, dos agentes de informação deles. Eles sabem muito mais do que nós. Você pode acreditar nisso. E quando eles sabem muito mais do que nós, eles sabem perfeitamente dos investimentos que a China está fazendo aqui, especialmente em infraestrutura, especialmente preparando o terreno para Xangai, para aquele porto peruano, onde eles enfiaram 4 bi em dólar para dar um calado profundo, receber petroleiro e navio de container muito maior do que os que a gente tem para receber aqui em Santos. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que os americanos talvez estejam olhando, né, que o outro freguês da padaria tem dinheiro no bolso, interesses geopolíticos. Sabe, há um canto de sereia, né, que dependendo das eleições do ano que vem, dos resultados do ano que vem, a China traz para cá, né, a tecnologia necessária para fazer uma ferrovia furando os Andes. Roberta, você já imaginou os olhos gordos que o agronegócio brasileiro abriu para isso? Já imaginou? Se você usar Xangai, você diminui em mais de 7 mil quilômetros a viagem para a Ásia. Você corta quase 10 dias essa viagem, o preço do frete vai derrubar, mercadoria brasileira vai chegar lá com grande vantagem de competitividade. Epa! Você acha que os americanos não sabem disso? É evidente que sabem. Então, quando a gente olha para isso aí, você fez a pergunta certinha, né? Por que será que o Trump, de repente, passou a gostar do Lula? Né? A minha resposta é muito mais na conversa que ele vai ter em novembro em Pequim, se o Brasil vai ficar muito de um lado da mesa ou do outro. Ele tratou de salvar o pedaço dele.
Professor, agora negociações à parte, pensando na diplomacia, né? Imagino realmente, como já vem sendo especulado, que essa reunião não vai acontecer presencialmente, deve ser telefonema ou muito provavelmente videochamada, para evitar aquela armadilha e o constrangimento que aconteceu com o presidente da Ucrânia e o presidente da África do Sul, sobretudo, né? É a melhor saída? Não há dúvida. É aquilo que o Megali estava dizendo, né? Quando você vê a quantidade de erros que está acontecendo, o mínimo que você pode fazer, não é evitar fazer mais um. Né? Não foi qualquer um que ele humilhou. O Megali estava lembrando do Macron. Eu me lembro de um aliado histórico que ele fez o mesmo comportamento. O Keir Starmer, o primeiro-ministro inglês, ele também foi para cima. Aquele salão oval, aquela ideia do salão oval é uma espécie de câmara, eu não vou nem falar a palavra. Né? Então, quando você olha para isso aí, o cara que senta ali, seja ele quem for, sabe que o jogo é pesado. Nós estamos falando de Alemanha, nós estamos falando do terceiro PIB, nós estamos falando de França, do sexto PIB, com todo o histórico de Segunda Guerra, com tudo que teve, com as relações. Nós estamos falando de França e Inglaterra, que são os dois com voto no Conselho de Segurança. Peraí. Né? Então, quando você olha para esse quadro e ele se comporta desse jeito, é evidente que os profissionais da diplomacia brasileira vetaram. No Salão Oval, esquece. Pode observar que eles imediatamente na resposta, vamos perceber esse profissionalismo, né? O Mauro Vieira ontem, quando percebeu o convite misturado de armadilha, né? Quando ele percebeu isso, ele agiu muito rápido. Ele foi bater na porta certa. Né? Ele foi na CNN Internacional, em inglês, falando um inglês perfeito, e avisou, o presidente Lula volta amanhã, com toda a delicadeza dos diplomatas. Não tem tempo. Agora não vai dar. Nem mesmo em Nova York. Em outras palavras, nós não vamos mexer em tudo. Não é assim. Nós vamos salvaguardar. A diplomacia foi de uma agilidade impressionante. E tiro certo. Onde o americano vê, onde o Departamento de Estado vê. E deixou muito claro para eles quais eram os nossos limites. É assim mesmo que tem que ser a diplomacia. É para isso mesmo que são profissionais. Então, é nesse quadro que a gente tem que olhar a resposta brasileira e a tua pergunta. Vai ser mesmo por videoconferência ou por telefone? Que, aliás, é como ele fala com quem tem alguma resistência a ele. Xi Jinping e Putin, ele fala no telefone ou na videoconferência. Ou então, quando ele precisa, ele põe tapete vermelho no Alasca, vamos lembrar? Então, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, parece que o Brasil, de alguma forma, nesse processo, né, agiu com prudência. Foi aquilo que o Megali lembrou logo de cara. Otimismo ou ceticismo? Prudência é melhor. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, muitíssimo obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM. Boas aulas e bom restinho de semana para o senhor. Um abraço. Um abraço meu, muito obrigado a vocês pela excelente conversa.